Olá, comunidade Paz e Bem, eu sou Carla Pavão, estamos aqui mais uma vez juntos, juntas e juntes. Hoje nós temos uma convidada que, na verdade, agora já faz parte aqui da nossa comunidade Paz e Bem, que é a Lídia Valesca Pimentel, socióloga, ativista de direitos humanos, membro do coletivo Gerações e espírita pelo bem comum. E qual que é a grande novidade? Eu vou passar a palavra aqui para a Lídia. A grande novidade é que, a partir de agora, toda primeira quarta-feira do mês, a Lídia estará conosco falando temas que ela vai escolher e ela vai contar para a gente. Tudo bem, Lídia? Eu queria começar sabendo um pouquinho do que você pretende aí no canal. Oi, Carla, tudo bem? Comunidade faz bem, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você esteja nos vendo, é uma gratidão muito grande estar aqui com vocês. Eu sou super fã desse canal e acho que a gente tem muito para conversar e para partilhar. Bom, a minha trajetória é uma trajetória muito diversa, né? Eu fico dizendo assim, meu Deus, se a gente for partir das vivências, né, que as falas se transformem também a partir das vivências e das ideias, né? Eu tenho uma trajetória que é uma trajetória acadêmica, como professora e como pesquisadora, mas também uma trajetória de ativismo com pessoas em situação de rua, a minha vida toda. Ano que vem faz 30 anos, o Grupo Espírita Casa da Sopa faz 30 anos, ano que vem, e a gente construiu um projeto de acolhimento a pessoas em situação de rua, em defesa de direitos, né? A gente entende que, e a partir da nossa espiritualidade, a gente entende que a solidariedade ela é muito importante. A gente, se existir uma só pessoa no mundo sofrendo, a gente esse sofrimento impacta no todo, temos essa compreensão, que é uma compreensão de totalidade. Essa minha trajetória é uma trajetória espiritual que começa nas comunidades eclesiais de base, na minha juventude, quando eu tinha entre 15 e 20 anos, e aprendi muito na vivência com a comunidade, aprendi muito em unir fé e política, que é uma coisa importante para o nosso fazer cotidiano, e, e vim, né, junto com os outros coletivos e com o coletivo que eu faço parte, que é o Coletivo Gerações, desenvolvendo muitas ideias a respeito das teorias sociais, né, e essa junção entre teoria social e espírita, para que a gente possa compreender aí uma dimensão de um fazer espírita conectado à realidade, reconectado ao mundo social, comprometido com a transformação do mundo, com a defesa de direitos humanos. Então, eu sou espírita há mais ou menos 30 anos. Então, essa mistura que faz a vida da gente, na verdade, ela promove muito crescimento e faz com que essa partilha, que eu espero ter com vocês, né, seja uma partilha de trocas de saberes, de troca de experiências, né? A gente está vivendo um momento muito difícil. A Carla bem sabe, lembra, Carla, daquele nosso encontro que a gente teve para falar sobre as mulheres em tempos sombrios? Então, assim, a cada momento a gente é convocado a fazer alguma coisa. Então, aquele tempo lá das mulheres em tempos sombrios era a pandemia, depois nós vivemos um momento político dificílimo, depois a gente teve que reconstruir o Brasil. No meio espírita, a gente tem um movimento ainda muito fragmentado, muito cheio de diversidade. A gente gosta da diversidade, a diversidade é muito importante, mas a gente precisa entender qual é o nosso lugar de fala, de onde a gente vem, o que a gente traz, né? O que a gente quer fazer, promover para esse mundo. Né? Eu, especificamente, venho com a marca da ideia do coletivo, que é pelo bem comum, entendendo que o bem comum é um conceito que se aproxima do bem viver, que se aproxima do socialismo, que se aproxima de uma vida que é uma vida que pode ser melhor no coletivo, em vida coletiva, numa vida social e solidária umas com as outras. Então, tem muita coisa. Eu
estarei aqui toda quarta-feira, e nessas quartas-feiras a gente pode conversar sobre diversos assuntos. Um deles, que eu acho que é muito importante, né, que é uma coisa que também tem a ver com a minha própria vida, é pensar as diferenças humanas, né? Pensando as questões de gênero. Nesse momento, eu estou pesquisando questões de gênero, porque eu tenho um trabalho específico com mulheres em situação de rua, mas pensar como é que a pobreza impacta as nossas vidas, impacta a vida das mulheres. Eu acho que a gente pode fazer encontros, né, sobre essa questão. Eu tenho um filho trans, que eu acho que me dá é um presente para mim, para o meu crescimento espiritual, para a minha militância de direitos humanos, né? Não foi fácil, eu quero partilhar isso com vocês, eu acho que é um dos programas que eu acho que a gente pode fazer essa partilha, no lugar de mãe, né? Nesse papel de mãe. Eu gostaria de fazer uma partilha com vocês ao longo desses encontros, né, que a gente vai ter, sobre como é que o Espiritismo pode lidar com essas questões, que são as questões de gênero. Eu acho que a gente precisa pensar a desigualdade social, porque a gente precisa entender como é que a sociedade né, como é que o Espiritismo pode olhar para essa sociedade e repactuar aí o nosso compromisso com a transformação e com a justiça, com a igualdade. Enfim, são temas que a gente vai preparar com muito carinho, com muito cuidado, em que a gente possa, nesses encontros, fazer um movimento em construção. Então, a ideia aí não é trazer da aula, apesar de eu ser professora e falar muito, mas a ideia é não dar aula, é fazer um movimento dialógico, de construção, de partilha, de semeadura também, porque eu acho que o canal Paz e Bem faz muito isso, né? Semeia aí muitas coisas interessantes e a gente fazer chegar ao maior número de pessoas, né? Fazendo com que a paz e o bem possa chegar em toda parte onde houver pessoas, né, comprometidas e pessoas buscando esclarecimento. Então, eu acho que é esse um pouco a tônica, e eu me coloco aqui à disposição não só o meu saber, mas também a minha experiência, que é uma experiência que está conectada entre o fazer e o pensar, e colocar ela à disposição desta comunidade, para que a gente possa dialogar. O que Legal. você acha? Eu acho bem legal, eu acho que o nosso projeto aqui é povoar o canal de mulheres, então muito bem-vinda, né, nessa nova posição. Mas eu queria também atualizar daquele papo da pandemia, como é que está aí a Casa da Sopa, os projetos do Girassóis, se você for contar isso ao longo dos próximos vídeos, também não precisa detalhar muito. E também como é que você chegou no Espiritismo? 3 perguntas em uma, gente. Ótimo. É primeiro dizer que eu estou falando aqui da Casa da Sopa agora, né? Esse fundo aqui atrás que vocês estão vendo são as nossas Madalenas, né? Que são mulheres em situação de rua. A gente tem um grupo de mulheres chamado Madalenas, e não é por acaso esse nome, eu espero depois falar um pouco disso, do papel que tem Maria Madalena, essa mulher incrível, que é a nossa, digamos assim, a nossa mentora espiritual desse projeto. E nós temos aqui, com as mulheres em situação de rua, na Casa da Sopa, um momento em que a gente faz rodas de conversa, em que a gente fala sobre direitos, a gente fala muito a partir da realidade delas, pensando um pouco as situações de violência, como superar, e grupalizando, né? Porque a gente sabe que quando a gente grupaliza, a gente cria potência, e aí eu pretendo, né, acho que fazer um momento nos programas seguintes sobre o Madalenas, e talvez a gente possa construir algumas ideias sobre como trabalhar com pessoas em situação de rua, que não seja um trabalho assistencialista, né, nem que seja um proselitismo religioso. Como é que a gente faz esse movimento, construindo aí essa transformação?
com pessoas que vivem numa realidade tão difícil que é a realidade das ruas, em extrema pobreza e exclusão. Como eu sou membro do Coletivo Gerações, eu posso dizer que o Coletivo Gerações ele deságua muito aqui na Casa da Sopa, a gente tem parcerias, faz coisas juntos, né? Mas o Coletivo Gerações tem sua própria programação e a gente espera que a gente possa atingir também o nosso público aqui do Estado do Ceará, né? Conectando aqui o Estado do Ceará à comunidade Paz e Bem, que é uma comunidade nacional, né? Então, assim, é como o Girassol é um culto nessa rede aí que articula tanta gente bacana, espírita, no Brasil todo. E aí, o Coletivo Girassóis vem também com algumas propostas, inclusive de temáticas que estão batendo na nossa porta, que é a questão ambiental, né? Então, a gente pretende discutir também meio ambiente, e entender como é que, ao longo do espiritismo, o meio ambiente, a temática ambiental, foi ficando assim meio de lado, né? E nós tivemos um fórum agora, nós fizemos um grupo de trabalho sobre meio ambiente no nosso fórum, que é um fórum anual, que é o fórum do Coletivo Gerações, e nós dissemos lá, alguns companheiros disseram lá, que, assim, não só é um tema que é um tema emergente, a questão ambiental, mas também é um tema para a gente confrontar algumas questões espíritas, né? E aí, como eu venho com a discussão da decolonialidade no espiritismo, talvez a gente possa pensar como, ao longo do tempo, a própria discussão de progresso, que é um conceito muito utilizado no espiritismo, mas ele é também utilizado na época de Kardec para pensar o novo, né, a sociedade moderna e o capitalismo, esse progresso, essa promessa de progresso, né, essa promessa de mundo de regeneração, a gente precisa voltar lá a esses textos, tentar entender e tentar conectá-los com os dias atuais, porque existem muitas controvérsias. Uma delas é a ideia de que a gente está passando por um momento de transição, de transição planetária, e às vezes deixa os espíritos confusos com relação a isso, porque já está esperando aí o mundo novo chegar, e para o mundo novo chegar tem que terminar esse. E aí a gente precisa pensar que não é bem assim. Inclusive, que nós vivemos nessa casa, essa casa é uma casa comum que a gente tem que preservar. Então, nós fizemos esse debate lá, eu espero trazer esse debate para cá também, né? Lá nesse fórum, a gente discutiu também a nossa relação com os movimentos sociais, pensando, inclusive, um textozinho de Kardec, que está lá na Gênesis, que ele diz que o espiritismo ele não transforma o mundo, ele se alia aos homens e mulheres de bem progressistas do seu tempo. Então, a gente precisa pensar qual é o nosso papel com os movimentos sociais e de apoio a esses movimentos, para que a gente possa, de fato, ser agente de transformação da realidade em que a gente vive, né? E aí eu espero desaguar, né, questões que foram trazidas no nosso fórum, que são questões também que ainda estão em discussão. A discussão sobre decolonialidade, que é uma discussão que eu já venho discutindo no meu espírita, pensando aí a revisão de algumas coisas que foram ditas em alguns textos, que foram contextualizadas, a gente precisa contextualizar esses temas e até esses termos, que eram termos muito impregnados do colonialismo, e ver como é que a gente reconfigura, né? Repensa esses termos para que o espiritismo não caia em algumas armadilhas aí. Inclusive, posições classistas ou racistas, ou, né? Enfim, pensar aí um pouco essa questão a partir da decolonialidade. E, por fim, a partir da última pergunta que você falou, pensar aí também a questão das mulheres, né? Eu faço parte de um movimento que é o Movimento de Mulheres Espíritas, Movimento Mundial de Mulheres Espíritas. Lá também a gente vem discutindo muitas questões, são questões, às vezes, que a gente joga para debaixo do tapete, como o aborto,
como as questões ligadas ao feminismo, à emancipação das mulheres. Então, a gente precisa também retomar isso, conectando isso com os textos de Kardec, mas também linkando com essa safra incrível de teóricos, mulheres, né, feministas da nossa atualidade. Bell Hooks, por exemplo, é uma dessas mulheres que a gente pode retomar. A linguagem dela, a gente toca a nossa espiritualidade. Tem muito a ver, conecta com a nossa espiritualidade. Então, a gente precisa trazer e entender que o espiritual está no humano, né? O espiritual está na vida. Então, a gente não deve desconectar o espiritual da própria vida. Então, o espiritual está em nós, em tudo que nós fazemos. Então, eu não estou. A armadilha de achar que corpo e alma estão desconectados, de fato, bem. Nos prejudicou um pouco, né? Porque a gente acha que nesse momento eu estou cuidando da espiritualidade, nesse momento eu estou cuidando do corpo, nesse momento. Então, não é assim, né? O espírito e a vida, a espiritualidade e a vida, ela está caminhando o tempo inteiro junto. Então, a gente precisa juntar todas essas coisas, juntar esses pontos todos e fazer disso uma trama, né? Essa boa trama. Eu cheguei no espiritismo, não com as ideias que eu tenho hoje, mas eu já cheguei rebelde, aos 20 anos de idade, e nesse domingo que vem eu vou fazer 53 anos, então eu tenho aí 33 anos, mais ou menos, né, de espiritismo. E eu cheguei porque eu encontrei um namorado espírita, e eu quero depois contar essa história, porque essa história é interessante, porque muita gente diz assim, eu venho para o espiritismo pela dor, pelo amor, eu venho pelo amor porque meu namorado era espírita, e eu tinha conhecido ele ali, reencontrado, na verdade, porque eu a conhecia desde a adolescência. Nós permanecemos casados muitos anos, nesse momento não estamos mais juntos, né? Nós nos separamos, mas nós continuamos muito ligados em muita coisa, e tudo que a gente fez juntos, inclusive essa instituição aqui, que é a Casa da Sopa, está ligado com o nosso ideal, que é o nosso ideal espírita, com aquilo que a gente acreditava, né? E eu cheguei na Mocidade Espírita, mas como eu vinha da Igreja Católica, com a experiência da Pastoral de Juventude, eu vim trazendo aí muita coisa que eu vinha, que eu conhecia, que eu acreditava. Eu esbarrei em muitos textos de Kardec que eu questionei na hora. Eu era estudante de ciências sociais aos 20 anos também, né? E muita coisa, eu fiz disciplinas de antropologia, que eu olhava para aquilo ali e disse, meu Deus, não encaixava, tinha uma coisa que não encaixava. E eu pulei muitas coisas, eu pulei muitas páginas, porque eu não queria confrontá-las, eu não queria olhar para elas com a lupa que só hoje que eu tenho, né? Então, assim, o espiritismo foi muito importante para mim, me abriu muitas chaves de entendimento sobre a vida, mas eu nunca fiz ela olhando com uma lente só. Eu fiz também sempre me conectando com várias espiritualidades. Isso também eu acho que é um diferencial para que eu não caísse em nenhum tipo de armadilha dogmática, que eu pudesse ficar ali enclausurada em alguma coisa. Mas eu militei muito no movimento espírita, fazendo as coisas que os espíritas fazem, né? Dando palestra, aplicando passe, né? Cuidando, ouvindo as pessoas nas dinâmicas de atendimento fraterno e tal. Mas a Casa da Sopa, ela não é um centro espírita. A Casa da Sopa, ela é uma organização social de defesa de direitos. É uma associação. Mas como todos nós éramos espíritas, meio que desagou para cá, né? O nome espírita ficou marcado em nós. Nós éramos todos espíritas, mas aqui, nesse ambiente, todas as espiritualidades são bem-vindas. A gente consegue integrá-las, consegue construir junto. Não fazemos nenhum trabalho que a gente pode chamar assim de doutrinação religiosa, né? Nem estudos espíritas. Nós temos uma escola, que é uma escola de educação popular,
em que os temas, que são os temas morais, digamos assim, do Espiritismo, nos atravessa. Então, vez ou outra, aparece temas assim, o tema vem e a gente acolhe também, como acolhe de outras, sob o prisma de outras espiritualidades, né? Então, eu sou essa pessoa, né, que hoje incomoda um pouco o movimento espírita tradicional daqui, mas isso não me assusta, porque eu sei exatamente o que eu penso e o que eu quero, o que eu desejo. E vim descobrindo que a gente precisa fazer alianças com aqueles que pensam como nós. E aí o Coletivo Girassóis, quando nasce, em 2018, nasce nessa proposta de construir uma aliança afetiva entre pessoas que estavam profundamente incomodadas, né, com determinadas posições que o movimento espírita tradicional vinha fazendo. E aí, tradicional não, institucional, né? O espiritismo instituído, pessoas, referências no nosso meio e tal. E aí, tudo aquilo que eu vinha guardando desde quando eu tinha 20 anos, que eram as páginas que eu não lia, que eu passava, que de cara eu já não concordava, mas eu também não confrontava, eu ficava só com as partes que me ancoravam, né? E não que me desestruturasse do grupo que eu estava, né? Ou das pessoas que estavam ali comigo, eu decidi voltar a essas páginas. E aí, voltar essas páginas mais madura me trouxe um, digamos assim, uma qualidade muito melhor da crítica, né? Muitos amigos saíram do espiritismo ao longo do caminho, porque não suportaram determinadas posições, certos conservadorismos ou certos dogmatismos, etc. E eu sempre digo, quando me perguntam sobre o coletivo de Girassóis, eu digo que nós estamos fazendo um bem ao movimento espírita, porque nós estamos permitindo que as pessoas fiquem, que elas olhem para esses textos, que elas critiquem esse texto na medida em que esses textos possam gerar contradições, né? E mais ainda, para que elas reafirmem aí a sua crença, que é uma crença na imortalidade na alma, na reencarnação, no diálogo com a espiritualidade, com os espíritos, né? Então, a gente está permitindo que essas pessoas possam viver a sua crença e, ao mesmo tempo, possam construir aí, dentro do próprio movimento em que cada um está, possibilidade de fazer a crítica, de fazer o debate, de olhar para isso sem desestruturar a fé e dizer que é possível, né, caminhar de forma dialógica. Então, eu acho que os coletivos, não só o Coletivo Gerações, mas todos os outros coletivos que surgiram no Brasil, eles tiveram esse papel também, que é o papel de não fazer as pessoas desistirem, né? O movimento espírita no Brasil é um movimento muito pequeno. Nós somos apenas 4% da população brasileira. E ele está envelhecendo também. Então, a gente precisa construir aí pontes com a juventude. E para construir pontos com a juventude, a gente tem que se abrir, inclusive, à crítica que eles trazem para nós, né? É isso, Carla. Espero que os nossos espectadores possam gostar de tudo isso, né? E aguardar que a gente venha trazer aí temas ao longo dessas quartas-feiras. Legal. Bom, agradecendo muito por essa fala, esse bate-papo de apresentação, de reapresentação, que a Lídia já esteve conosco. Quem quiser pode ver nosso bate-papo sobre Hannah Arendt, que continua lá no canal. E desejando para ela muitas interações, muitas parcerias, muita troca aí no canal. E principalmente agradecendo muito por ter aceitado esse convite. Pô, é uma honra para mim, né? Porque eu acho que o alcance do Paz e Bem ele é um alcance muito significativo, com uma comunidade diversa, uma comunidade que pode interagir, né? E também porque no tempo que a gente está, né, Carla, é preciso que a gente saia fazendo semeaduras.
Então, a gente precisa fazer semear. Posso ser aqui. Semear. Vamos semeando. Obrigada, Lívia. Um beijo grande. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Paz e bem.